Boa tarde. Estão acordados? Tranquilos? Como eu tinha prometido pela manhã às crianças, eu trouxe aqui uma réplica da Arca de Noé. Ah, mas não era um barco? Não, o barquinho lá é para a Bíblia de criancinha bem pequenininha. Você não é mais criancinha pequenina, né? Então você já tem que entender que a arca não era um barco, era uma arca. E como arca era uma coisa retangular, né? Ela foi feita para flutuar, não para navegar, tá bom? Mas eu vou deixar para um momento oportuno a gente abri-la, ver como eram os compartimentos, né? Porque ela foi feita com base nas descrições que a Bíblia traz, muito precisa, em escala inclusive, né? Claro que era gigantesca, mas proporcionalmente ela tinha esse formato aí. Aguarde um momento. Depois também eu vou explicar o que é esse negócio aqui na cadeira, né? Parece uma pedra, né? Mas você vai ver que não é só isso. Na hora certa. Só lembrando que sexta-noite eu comecei mostrando a vocês a importância de a gente conhecer bem a Bíblia e especificamente o criacionismo, porque há muitas ideias concorrentes circulando pelo mundo e que começaram lá no Gênesis, né? Obrigado. Começaram lá no princípio, quando Satanás usou a serpente como médium e introduziu a primeira grande mentira na Terra, uma mentira que se subdivide em duas. Lembram quais são as subdivisões? Vocês não morrerão e serão como Deus. E aí, entre várias mentiras que surgiram ao longo da história, eu analisei com vocês brevemente 3 delas, que curiosamente nasceram bem na época em que nasceu o Adventismo no mundo. Bem na época em que Deus desperta um movimento cujo objetivo era, entre outros, resgatar o criacionismo na Terra. A ideia darwinista já estava sendo desenvolvida. Nós vimos que Darwin começou a esboçar seu livro Origem das Espécies justamente em 1844, o que é uma coincidência interessante. Eu disse hoje de manhã, porque eu esqueci de falar ontem à noite, que o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels foi redigido em 1848, só 4 anos depois. Vimos sexta-noite que o espiritismo moderno nasce lá nos Estados Unidos em 1848 também. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para ser só coincidência. E curiosamente essas 3 ideologias pregam que o ser humano pode, que o ser humano sem Deus, a vida pode surgir sem Deus, evolucionismo, podemos ser imortais e eternos sem Deus, espiritismo, ou podemos assumir as rédeas da humanidade e, por meio de uma revolução ou coisa parecida, trazer uma sociedade justa, igualitária, e essa conversinha é para boi dormir. Pensei que você ia mandar eu parar de falar. Já estou me empolgando aqui. Marxismo, né? E a gente vê que tem algumas utopias que são muito bonitinhas na teoria, mas que na prática, com corações não convertidos, não funciona. Leia, por exemplo, A Revolução dos Bichos, né, um livro bem interessante, de George Orwell, e ali ele mostra o que acontece quando os bichos fazem uma revolução socialista na fazenda, e aí tomam o poder, e os porcos, que são os chefes, se aproveitam da vida boa na casa dos homens que eles expulsaram. Qualquer coincidência não é mera coincidência, né? Como é que fala? Qualquer coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência com a realidade que nós estamos vendo, Coreia do Norte, Venezuela, na antiga União Soviética e por aí vai. Bem, isso já passamos por esse assunto. Hoje de manhã eu procurei reafirmar a fé de vocês na Semana da Criação, e nós vimos que a Semana da Criação é totalmente científica, né? Cada dia Deus criou aquilo que era necessário para no 6º dia a chegada do ser especial que iria desfrutar de tudo, o ser humano, Adão e Eva. E nós vimos que, embora Moisés tenha sido muito enxuto no texto, e eu falei até que um dia eu vou reclamar com Moisés, porque eu queria mais detalhes sobre a criação, mas ele não podia dar detalhes porque ninguém entenderia, né? Então ela foi escrita de um jeito que todo mundo entenderia desde o começo. Mas hoje, com as lentes da ciência, da verdadeira ciência, a gente consegue suprir algumas lacunas interessantes. Vocês que estiveram de manhã aqui, o que chamou a atenção de vocês assim, em relação à criação bíblica e alguma coisa que a ciência ajuda a entender melhor? Você consegue lembrar de alguma coisa? Quantos estavam aqui de manhã? Vários. Oi.
Legal, então para a Roberta, o que ela assim, pegou de legal foi que já havia terra, já havia água, já havia universo, né? E aí quando Deus começa o haja luz, Ele começa a organizar a terra. A expressão técnica é terraformação. Ele começa a formar a terra, organizá-la para ser habitada. Hoje Marte está sem forma e vazio, só que lá nem água tem. Vênus está sem forma e vazio. Será que um dia vão ser terraformados? Não sei. O que impede? Né? Será que quando Adão e Eva se multiplicasse um monte, não cabia mais na terra, podia povoar Marte? Não sei, eu estou agora aqui viajando na maionese. Mas o fato é que a Terra estava presente já aqui no sistema solar, né? Possivelmente o Sol e a Lua já estivessem presentes também. E aí no quarto dia Deus torna o Sol e a Lua visíveis. Lembra que eu falei do verbo hebraico, né? Apareça. Quando Deus fala assim, apareça a porção seca, terra. Terra eretz, não é planeta, é terra. A terra estava ali debaixo d'água, ela aparece. Quando Deus diz apareçam os luminares, é o mesmo verbo. Ou seja, eles já estavam, mas eles se tornam visíveis, eles aparecem, né? Porque alguns podem pensar, mas Deus criou todas as estrelas no quarto dia? Não, isso é um absurdo. Há estrelas que estão há bilhões de anos daqui, cuja luz está chegando aqui agora. Então já existem há muito tempo. E ali no original hebraico não está dizendo que ele fez as estrelas naquele dia. Lembra o que eu expliquei? O luminar maior para governar o dia, o luminar maior para governar a noite e as estrelas. A lua é como que a chefe das estrelas na noite, do ponto de vista de quem está na terra, porque a lua é o elemento mais brilhante do céu à noite. Tudo no Gênesis é narrado do ponto de vista de um observador, no caso Moisés, que está aqui na terra vendo as coisas acontecer. Certo? A mesma coisa acontece quando Josué vê o sol parado no céu, né? O sol parou no céu. Aí os caras falam assim, o sol não para. Tá bom, mas mesmo os cientistas hoje falam pôr do sol. O sol se põe? Me diga. O sol não se põe, nem nasce. O sol, a terra é que gira, né? Então, por que os cientistas que nos acusam de ser anticientíficos ainda usam a linguagem anticientífica de pôr do sol e nascer do sol? É a narrativa do observador. Para quem estava aqui observando, o sol parou e parou, pronto, né? É assim. E a narrativa de Moisés no Gênesis, ela também é bem simples. É a narrativa de um ser humano observando a criação e as coisas como ele vê daqui, não lá de Andrômeda, não lá do centro da Via Láctea. Ele está vendo aqui. E a narrativa do Gênesis se refere à criação da terra e só. Não é ali que fala do universo. Ali a gente tem um vislumbre quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, cuidava, né, da terra ali, voando sobre as águas. E disse Deus, haja luz. Agora começa a organização da terra. Ela sugere, mas há outros textos que nos dão a evidência de que Deus criou o universo muito tempo antes. Por exemplo, Hebreus capítulo 12, fala que Deus criou os mundos. A palavra grega ali não é mundo, é tempo. O pastor Rueda é especialista nisso aí, não deixa eu mentir, né? A palavra ali é tempo. E se alguém cria o tempo, ele criou o espaço, porque o tempo e o espaço estão entranhados, emaranhados, é um tecido, né, professor? Espaço-tempo. Se Deus criou o tempo, então Ele criou o universo em algum momento. Esse texto fala disso. E há alguns outros textos que também dão um vislumbre de que Deus criou o universo em algum momento. Mas em Gênesis, lembre-se, o relato é da criação, da vida na terra, da organização da terra para ser habitada. Tá bem? Então, de manhã, repetindo, eu procurei reafirmar a fé de vocês no relato da criação, para que ninguém aqui tenha vergonha de dizer, eu creio em Adão e Eva. Então você é um bobão? Não. Há muitas evidências para pensarmos assim. Então você crê nos dias literais de 24 horas? Sim, porque na Bíblia, a palavra ion, né, quando seguida ali de um numeral, sempre vai ser dia literal de 24 horas. Mas o Papa falou que Deus não é um mágico com varinha de condão para criar o mundo em 6 dias. Ora, mas o meu Deus é o todo-poderoso Criador. Ele podia ter feito o mundo em 6 segundos se ele quisesse, mas ele escolheu fazer em 6 dias. Qual o problema? Se eu creio que Deus é capaz de criar o universo, toda a matéria e energia do universo, Ele pode fazer o que Ele quiser. Não precisa ser um mágico para fazer isso. Né? E vimos que cada dia tem uma sequência lógica e há realmente implicações científicas, né, naquilo que Deus cria. Não precisamos ter vergonha de ser criacionistas. Vergonha tem que ter alguém que não sabe explicar como é que surge macho e fêmea. Que a gente falou sobre isso de manhã também, não é?
Ah, então surge uma mutação que origina um macho, outra mutação origina uma fêmea, eles se encontram, eles são compatíveis e eles dão origem a uma prole misturando sua bagagem genética. Mas que perfeito, gente, olha só como a evolução é milagrosa. Eles têm que nos explicar essas coisas, né? Como que do nada tudo passa a existir, como que a informação genética da qual dependemos para viver, ela aparece no mundo. Quem trabalha com informática aqui? Ninguém? Quem entende de informática lá em cima? Amigo, informação, logaritmos, linhas de comando, aparecem do nada ou tem que ter alguém inteligente por trás digitando aquilo tudo? Tem que ter, né? O DNA, segundo Bill Gates não, né? Não, quem é que criou a Microsoft? Bill Gates, é ele mesmo. Eu pensei Bill Clinton, não sei porquê. Mas falei certo, Bill Gates. Ele disse que o DNA é o programa mais complexo que roda por aí. O criador da Microsoft. E de fato é. O nosso DNA, o nosso genoma, o genoma que seria todo nosso programa, né? Ele supera em 4 trilhões de vezes qualquer tipo de programa de computador. E aí? Um software não surge, mas e o nosso programa? Que se fosse transformado em listas telefônicas, daria uma pilha de livros, sabe de quanto? De altura? 170 metros de altura, que é a metade do Pão de Açúcar, só de livros que seria o correspondente, o equivalente ao que temos dentro de nós. Pega toda essa pilha de livros, você zipa tudo isso, compacta tudo isso, encripta, coloca dentro de você. É isso. E vem me falar em acaso? Vem me falar de surgimento e não de design inteligente, de criação? Repito, aquele título de um livro, né? Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu não consigo. Seria uma violação da minha pouca inteligência a assumir uma coisa dessa. Bem, mas o tema agora à tarde é diferente um pouco, né? Quer dizer, está na mesma linha. Agora eu quero mostrar para vocês que outra história bíblica tida como lenda é fato. Dilúvio. Mas eu quero usar como atrativo para esse assunto um tema que é encantador. Dinossauros. Mas tem a ver com dilúvio? Você vai perceber isso ao longo dessa palestra. Antes, acho que tem que dar um cliquezinho só no teclado para ele não avançar, só para destravar. Agora deu. Vamos ler um texto na Bíblia. Interessante, né? Falar de dinossauro lendo um texto da Bíblia, mas sim, é por aí que eu quero começar. Jó capítulo 40. Jó 40, verso 15. Algumas versões trarão a palavra hipopótamo. Eu peguei aqui a versão Nova Almeida atualizada, que preferiu manter a palavra original, que só acontece aqui, só ocorre nesse texto, e por isso é meio difícil de ser traduzida, porque geralmente os tradutores, eles comparam, né, com outros textos, para ver correspondências e assim traduzir mais apropriadamente. Mas essa palavra aqui no original, que é behemote, só ocorre aqui, então fica mesmo difícil dizer que bicho é esse. Alguns tradutores ousaram colocar uma palavra que não está no original, hipopótamo. Se a sua Bíblia traz a palavra hipopótamo, eu peço que você preste atenção na leitura para ver se combina com hipopótamo. Olha só, verso 15. Contempla agora o behemote, quase que eu leio hipopótamo, contempla agora o behemote que eu criei com você. Portanto, esse bicho foi criado no que dia? Se ele criou com o homem? No sexto. Então é um animal quadrúpede criado no sexto dia junto com o ser humano, antes do ser humano. Que come capim como boi, era herbívoro, como todo mundo era. A força dele está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, as suas pernas como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez, o proveu de espada. Na verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais selvagens se divertem. Deita-se debaixo das árvores de lótus, no esconderijo da lama no meio dos juncos. As árvores de lótus o cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o rodeiam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, mesmo que o Jordão se levante até a sua boca. Será que alguém pode apanhá-lo quando ele estiver olhando?
Ou lhe meter um laço pelo nariz? Fala sério. Hipopótamo? Como que é o rabo do hipopótamo? Rabinho assim, né? De nada. Aqui fala que esse bicho, ele enrija, endurece a cauda como cedro. Sabe o tamanho de um cedro? Uma árvore de cedro? É grande. O hipopótamo é baixinho. Se o rio Jordão transborda, ele não está nem aí. O pescoção está lá em cima, ele sai tranquilo, né? Que bicho é esse? Para mim, é um desses dois. O de cima, porque menciona aqui espada, e o iguanodonte tinha realmente uma protuberância assim, parece um dedo, mas não é, era uma ponta de osso, né? Parece uma espada. Ou eu gostaria que fosse o brachiosauro, porque eu sou fã do brachiosauro. O brachiosauro é uma elegância, né? É o de baixo ali. Rabo comprido, pescoção. Tem gente que fala que quando chegar no céu vai querer escorregar na girafa. Eu quero mais, eu quero escorregar no brachiosauro, porque ele tem um pescoço bem maior, né? Era herbívoro, pacífico, bonitão. Se você achar ele feio, eu vou dizer, o elefante é muito mais feio. O hipopótamo é muito mais feio que ele, né? Ele parece uma ponte, pêncil, sabe? Tem aquelas partes longas, colunas no meio, né? Ele tem uma elegância, um design interessante. E para mim o relato aqui tem muito mais a ver com ele. Muitos criacionistas pensam desse jeito. Não dá para concluir assim 100%, né, com base nesse texto, mas uma coisa eu tenho certeza, não é o hipopótamo. Não dá. E o hipopótamo não ia ser a obra-prima de Deus também, né? Convenhamos. Tem muito bicho mais bonito que o hipopótamo, né? Mais interessante que o hipopótamo, né? Mas, repito, a palavra não é essa, no original. Hipopótamo, é behemoth, tá bom? Tem gente que fica chateado porque não encontra a palavra dinossauro na Bíblia, e daí fala, então não existe dinossauro porque eu não encontro dinossauro na Bíblia. Alguém já leu no ano bíblico a palavra gato na Bíblia? Eu te desafio, não tem. Então gato não existe? A Bíblia não é um livro de zoologia, não é obrigado a ter ali ornitorrinco, por exemplo. Não tem que ter todos os bichos descritos na Bíblia, não é? Além disso, nem seria possível haver a palavra dinossauro na Bíblia, porque ela é bem recente até. Foi esse senhor aí, Richard Owen, que em 1841, ele cunhou a palavra Deinosaurus. São duas palavras, né, juntas ali, que querem dizer lagartos, sauros, deinos, terríveis, lagartos terríveis. Hoje se sabe que a palavra não é muito adequada, porque a maioria dos dinossauros, se sabe, era herbívora, não eram do mal. Não estou dizendo que quem come carne é do mal, por favor. Mas eles não eram predadores, não eram, a maioria era herbívora, né? Mas a palavra pegou e ficou essa aí mesmo, dinossauro, né? Que caracteriza uma espécie, várias espécies na verdade, um tipo de ser, né? Que eram lagartos de grande porte. Na Bíblia, eles são chamados de répteis, né? Monstros, Leviatã, Behemoth, está ali, os bichões estão ali na Bíblia, né? Só que com outras nomenclaturas, claro. Esse é um assunto que encanta muita gente faz tempo, né? Quem assistiu isso aí? Um monte de gente, né? As crianças não sei se conhecem, né? A família da Silva Sauro, lembram? E tinha o Baby ali que falava assim, não é mamãe, lembra? E batia na cabeça do pai com a panela. Hoje eu acho que o politicamente correto ia impedir esse desenho, né? Bater na cabeça do pai, o que é isso, né? Mas a gente gostava. Essa franquia, toda vez que lança um filme é sucesso garantido, né? Por que é assim? Porque esse assunto encanta a gente. E aí nessa hora eu faço um desafio à igreja, né? Por onde eu passo. Não vamos deixar que os evolucionistas sequestrem um assunto que é nosso. Não precisa ter medo de dinossauro, né? Nós podemos usar esse assunto e dar uma explicação alternativa para a origem e extinção desses bichos, ok? Não precisamos deixar que eles sequestrem o tema e digam que os dinossauros viveram milhões de anos antes da gente e era um mundo diferente. Não é nada disso, eles foram criados junto com o ser humano. Mas Deus fez todos eles? Calma, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Esse desenho eu fiz quando eu tinha lá meus 6 anos de idade. Acho que é o mais antigo que eu consegui resgatar do meu baú de antiguidades, né? Para mostrar que eu sempre gostei do assunto. Meu pai tinha em casa uma enciclopédia de livros científicos, e o volume que eu mais gostava, antes de saber ler, eu ficava folheando, era um volume sobre dinossauros, exatamente esse, né? Então eu já conhecia as espécies, queria saber como é que eles eram, o que eles comiam, né? Sempre quis saber. E esse aqui, que é melhor que o meu, é do meu filho Micael, quando tinha 6 anos. Quem disse que não existe evolução, né? Olha aí, tem várias espécies, se eu perguntar para ele, descreve todas elas. Ali tem um T-Rex, ali tem o Velociraptor. Um dia eu esqueci, falei, pai, você esqueceu do Velociraptor. Tem o Plesiosauro, que era marinho.
tem o pteranodon, que está voando ali, né? E ele fala todos eles. Ele não foi assim inventado, ele, né, classifica tudo isso aí. Então é um legado de família, né? Eu não sei se meu neto vai gostar de dinossauro também. Não sei nem se eu vou ter neto, espero que não. Mas, enfim. Esse livro aí eu me diverti muito escrevendo, né? Recomendo a vocês, Terra de Gigantes. Ali eu apresento uma versão alternativa, é a que eu estou falando agora aqui para vocês, vou falar aqui para vocês, da extinção dos dinossauros. Me diverti porque eu voltei a um assunto de infância, me diverti porque eu criei uma história com personagens antediluvianos, pós-diluvianos, né? Homenageei o Dr. Naor, porque um dos personagens eu pedi para o Lobo desenhar o Dr. Naor, e ele fez com o rosto dele certinho, né? Então, foi um livro divertido, sem dúvida. Vamos lá. A capa desse livro tem esse bichão aqui, ó. E aí? Você acha que Deus criou o T-Rex? Crianças, vocês acham que Deus criou o T-Rex? Tem certeza? Mas o bicho é terrível. Ele tinha uns dentões desse tamanho, assim, ó, uns bracinhos atrofiados, assim, meio estranhos, né? Se ele levasse um tombo, ele se quebrava todo, porque ele não tinha nem como se defender. Se ele caísse no mar, ele morria afogado, porque não dava para nadar com aquele bracinho. É um bicho meio esquisito, né? Cabeça desproporcional ao corpo. Vocês acham que Deus criou esse bicho? Então deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Deus criou esse bicho? Mas ele mata. Ele é violento. Deixa eu perguntar outra coisa. Deus criou o mosquito da dengue? Tem certeza? Quando não está zumbindo no ouvido, incomodando, ele pica e traz doença. Deus criou esse bicho? Deus criou, mulheres, Deus criou a barata? Viram? Ó. Mas Deus criou uma barata original, que de certo era azul, rosa, simpática. A Débora diria, não tinha aquelas antenas que olham para mim quando eu passo por perto. Era uma barata original. Deus criou o tubarão original. Vocês não estão errados. Deus criou o tubarão, mas não assim. Tá? Ele criou um tubarão original que não comia peixinho. Ele comia algas, como as baleias, né? E outros animais marinhos que são... A baleia nem tanto, mas alguns são herbívoros, né? Então, o tubarão era herbívoro também, porque todos os animais eram herbívoros. Deus não criou o T-Rex, ele criou os dinossauros. O T-Rex, assim como o tubarão, assim como o mosquito da dengue, assim como as baratas, ele passou por algum tipo de modificação com o tempo. Alguns animais mudaram mais que outros. Por exemplo, parece que o carneirinho, né, não mudou muito. Ele continua bonzinho, pacífico, né? Por algum motivo ele não sofreu tantas mudanças, mas alguns animais mudaram mais. A seleção natural pode explicar isso aí, ou algumas experiências, talvez, genéticas. Não pensem que os homens do passado eram como aqueles das cavernas, como os filmes mostram. Eles eram muito mais inteligentes do que nós. E se eram muito mais inteligentes e muito mais longevos, que tipo de tecnologias podiam ter? De experiências podiam fazer? Eu não vou entrar em detalhes porque o tempo não permite, mas Ellen White, ela, de passagem, de raspão, ela fala de um assunto chamado amalgamação, que seria a mistura de características genéticas, talvez até entre homens e animais. Esse assunto ainda é bem discutido, né? Mas uma coisa aconteceu. Houve experiências, houve seleção natural, houve mutações que acarretaram mudanças nas criaturas de Deus, certo? Então a resposta para o T-Rex seria, bem, é sim e não. Deus criou os dinossauros, o brachiosauro, o iguanodonte, né? Esses ele criou. O T-Rex, ele não criou, porque ele sofreu algum tipo de mudança. O T-Rex original, a gente não tem como saber qual era, né? Por exemplo, Deus não criou o Rottweiler, Deus não criou o Pitbull. Esses cães, essas raças, não existiam originalmente, são até bem recentes, né? Eles sofreram seleção artificial, o ser humano modificou. E se o ser humano pode alterar esses animais, processos naturais também podem. Então, qual foi o cão que entrou o casal de dois casais, né? Porque são imundos. Quais foram os dois casais de cães que entraram na arca? Não sabemos. Eram os tipos originais, básicos, que Deus criou. Como eles eram, já não temos como saber. E possivelmente deles derivaram as raposas, os lobos, os cães, né? Os dingos e outros animais dessa mesma linhagem aí. Tá bom? Como eram os seres humanos que entraram na arca? Qual era a cor deles? Também não sabemos. Mas eu só sei que hoje temos um monte de cores, né?
temos amarelos, negros, mulatos, brancos, e todos são da raça humana. Houve também processos de modificação dentro da raça humana, mas somos todos uma raça só. É um grande erro falar assim, eu sou da raça negra, eu sou da raça branca, porque isso você não é cachorro? Você é um ser humano, eu sou da raça humana. Geneticamente somos muito próximos. Os genes que determinam cor da pele, tipo de cabelo, são tão mínimos, em comparação com tantos outros, né, que dizer que é uma outra raça já é um absurdo. Tá? Vamos lá. Deus criou esse tipo de coisa? Não, né? Não, Deus não criou o leão para comer zebra, né? Deus criou a zebrinha e o leão para viverem assim. Isso Deus criou. E um dia voltará a ser assim, né? De manhã eu mostrei lá aquela estátua que eu tenho na minha sala, né? Do leão com o cordeiro. Porque eu sonho um dia que a terra voltará a ser desse jeito, em que o cordeirinho vai brincar com o leão, vai deitar na juba do leão, o leão vai abraçá-lo, e nunca vai pensar que aquilo ali é uma comidinha. Eu sonho com um dia que um ser humano vai olhar para um carneirinho, para um boizinho, e não vai pensar que isso é um churrasco, é amiguinho. Já dá para começar a acostumar aqui com isso, não dá? Dá, né? Se aqui é uma preparação para o céu, a gente já pode começar a se acostumar com essa ideia aqui, né? Por que não? Fica a proposta, né? Pensa nisso, tá bom? Um dia vai ser assim, porque Deus criou para ser assim. Olha aí o que eu falava sobre a revisão sobre os dinossauros. Dinossauros conhecidos como carnívoros ferozes eram herbívoros. A maior parte dos dinossauros terópodes é aquela classificação lá que tem o T-Rex, tem o Velociraptor, que tem aquelas patas com 3 dedos, assim, né, que parece até uma pata de galinha, né? Esses são os terópodes. Inclusive eles, né? Exceto pelo T-Rex e pelo Velociraptor, era herbívora e não carnívora, como se acreditava. Então já houve uma revisão, e hoje se sabe que a maioria deles, como eu disse há pouco, era herbívora, e não dinossauros terríveis, como se o cinema nos fez acreditar, né? Não se sabe nem se o T-Rex era realmente um predador ou um carniceiro. Ele podia não ser um predador, podia ser um carniceiro, porque é difícil conceber que ele corresse tanto assim, era perigoso para ele correr. Se ele caísse, ele se quebrava mesmo, né? Então pode ser que ele apenas comia, como as hienas talvez, ou sei lá, ele comia carniça, aquilo que sobrava, enfim, não se sabe. Existem campanhas hoje para defender o vegetarianismo pelos dinossauros, né? Então está aí, ó. Eram fortes, eram bonitos, eram vegetarianos. Acho que eu vou fazer uma capa da Vida e Saúde um dia, dinossauros, né? Bom, já entendemos que Deus criou, né? Houve modificações, mas o que aconteceu então com ele? Por que não estão mais aqui? Já pensou que legal que ia ser passar um T-Rex lá na rua agora? Não ia ser legal? A gente está aqui, de repente, ouve assim uns T-Rex. Não ia ser muito bom hoje, porque a gente ficou pequeno também, né? Adão tinha 4, 5 metros, né? Um T-Rex tinha 6 metros de altura, dá para encarar. Ou correr, né? Ele conseguia correr. Agora eu, 1,80 m perto do T-Rex, sou um anão, né? Então não dá conta. Graças a Deus, eles foram suspensos por um tempo, né? Eles não sobreviveram ao quê? Vamos lá, o que aconteceu com eles? Olha só, nos últimos 150 anos foram propostas mais de 50 hipóteses para a extinção deles. O que é uma hipótese? É uma coisa que não é nem teoria. Teoria ainda tem evidências, tá? Hipótese é só uma ideia. Mesmo aquela do meteorito que caiu lá no México, e caiu mesmo, quer ver? Tem aqui um gráfico. Existe mesmo uma cratera de impacto lá em Yucatán, no México, no Golfo do México, 300 quilômetros de diâmetro. Foi uma coisa grande que aconteceu ali. Então, quando eles viram essa cratera, disseram, então foi isso aí que extinguiu os dinossauros. Caiu aqui um meteorito, levantou uma tremenda quantidade de poeira na atmosfera, o mundo entrou numa era glacial e os dinossauros morreram. Mas a gente começa a perguntar assim, mas por que só eles, né? Os mais fortes. Os mamíferos sobreviveram, as aves, né? E outros animais aí mais frágeis. Por que justamente eles? Além disso, essa hipótese do meteorito seguido de uma era glacial não explica um fenômeno chamado fossilização em massa. E o que é isso? Quando um animal ele é sepultado debaixo de lama, vá montando o cenário em sua cabeça, tá? Tem que ter lama,
água, portanto, né? E um sepultamento instantâneo, porque se o bicho ficar flutuando, boiando lá, o que acontece? Apodrece, ou é devorado, ou é decomposto. Apodrecer e decompor é a mesma coisa. Ele apodrece ou é devorado. Fizeram experiências com cadáveres de porcos, por exemplo, mergulharam no mar, em questão de horas, eles são totalmente devorados. Baleias inteiras, em questão de poucos dias, não sobra mais nada. Elas são devoradas pelos crustáceos, né? Aquilo que o pessoal acha como iguaria, né? Camarões, lagostas, urubus do mar, devoram rapidamente. Então, como é que se explica o fato de que você encontra fósseis de dinossauros bem preservados em todo o planeta, até nos polos? Sabiam disso? Lá debaixo do gelo, debaixo da terra, no Polo Norte, tem fósseis de florestas e de dinossauros. Na China, na Austrália, no Brasil, na Argentina, tem um tal de argentinossauro, e não é piada, é verdade. Então, houve alguma coisa nesse planeta que, na mesma época, sepultou todos eles. E por que na mesma época? Porque os geólogos sabem que os dinossauros desaparecem no chamado período Cretáceo. Ali é o período KT, né? Cretáceo, Terciário, Cretáceo, Jurássico e Terciário. Nesse intervalo geológico, eles desaparecem. E como que uma coisa fossiliza? Como que uma parte orgânica se transforma nisto aqui? Tá? Como eu disse há pouco, né, o corpo tem que ser sepultado rapidamente. Com o tempo e nas devidas condições de pressão, umidade, o material mineral em volta do cadáver vai penetrando nas células, tá? do organismo ali morto, e com o tempo vai mineralizando. Depois de algum tempo, não precisa ser milhões de anos não, porque já fizeram experiências, em questão de poucos anos é possível ter isso aí, esse processo. Aquilo que era orgânico passa a ser uma pedra, mas com o formato do bicho. No caso desse aqui, isso aqui eu ganhei de presente faz uns 15 anos, lá em Petrolina, quando eu participei de um congresso criacionista, tinha um senhor assistindo às palestras, evolucionista e colecionador de fósseis da região. E ele gostou das palestras, e no fim da última palestra do sábado, ele me procurou e falou assim: você pode ir à minha casa? Eu quero mostrar algo para você. Eu fui. Aí os irmãos me levaram até a casa dele, ele abriu a garagem, não tinha um carro, tinha um monte de fósseis, de dinossauros, de taxodon, que é um tipo de tartaruga dita pré-histórica, e um fóssil de um bicho preguiça de 4 metros de altura. Isso não existe mais. Os bichinhos preguiças hoje têm 1 metro, se muito, né? Dá para pegar no colo. Na verdade, existem muitas evidências de megafauna no planeta, de uma fauna e flora gigantes. Ainda não achamos humanos gigantes. Depois eu vou falar por quê, talvez não tenhamos encontrado. Mas animais, há muitas evidências, abundantes evidências de animais de grande porte. E aí, aquele senhor, eu acho que gostou de mim, e ele falou assim: eu quero te dar um presente. Eu quero que você leve essa vértebra para casa. E eu morrendo de medo no avião, porque isso aqui, como eu disse, agora eu tenho um documento para poder carregar isso aqui comigo, né? O IAP me forneceu um documento. Então ele está ligado ao IAP, mas eu não dou para eles. É meu. Se vier pegar, eu rasgo o documento e guardo em casa de novo. Eu não podia andar com isso, porque realmente o Brasil tem uma fiscalização, todo um controle, né? Desse tipo de coisa. Mas eu trouxe, era um presente, eu não ia negar. Coloquei na minha mala, no meio das roupas, e consegui chegar em casa. Não fui preso. É uma vértebra. Pena que eu estraguei a surpresa, porque quando eu pergunto assim para as pessoas: do que você acha de que parte do corpo é isso aqui? Ah, acho que é uma vértebra. De que bicho? Ah, um elefante. Não. Uma baleia? Também não. Quando eu falo que é de um bicho preguiça, não acredito, não pode. Mas é um bicho preguiça gigante. Aqui não tem mais osso, é só pedra. Mas se depois você pode, no fim da palestra, eu deixo você olhar pertinho, tá? Você consegue ver a textura do osso aqui. As porosidades estão preservadas aqui. Porque realmente fica a impressão daquilo que era, né? Isso é fóssil. Isso aqui só acontece debaixo d'água, de lama. Não é areia que vai formar um fóssil. Está entendendo? Mas se você perguntar para um evolucionista, como é que se formam os fósseis? Sim, da mesma forma, só que é assim, ó. Digamos que alguém está caminhando aqui pelo Inocop, e estão fazendo uma escavação ali para construir um prédio, encontra um fóssil.
Aí você chama um paleontólogo, que é quem estuda isso, né? E pergunta para ele, como é que isso aqui aconteceu? Por que tem fóssil aqui? Ele vai dizer, olha, provavelmente esse bicho morreu ali, está vendo a ilustração aqui? Ó? Ele morreu de doença, de fome, alguma coisa assim. Aí, qual é o rio que fica perto daqui? Tem algum rio perto daqui? Manduca? Rio Tatuí. Quantos quilômetros daqui? Enfim. Não, tem que ter um rio. Não pode ser. A Sabesp não tinha na pré-história. Aí ele vai dizer assim, o bicho morreu, o rio Tatuí teve uma inundação, ele trouxe sedimentos, lama e cobriu o cadáver. Aí com o tempo aquilo lá vai sendo coberto por sedimentos, né? Vai fossilizando, depois há uma erosão, chuva, alguém escavou para fazer um prédio e aparece lá o fóssil do bicho. Ok, é uma explicação. Mas se você for à Austrália e encontrar dinossauros, e tem milhares por lá, você pergunta então a um paleontólogo da Austrália, evolucionista, o que aconteceu aqui? Tem um riacho aqui perto, esses bichos devem ter morrido de doença ou de fome, o cadáver ficou ali exposto, o riacho inundou e trouxe lama e cobriu tudo isso aqui. Ok. Aí você vai para a Argentina, encontra lá muitos fósseis, né? E pergunta para o cara ali, um pesquisador local, o que aconteceu aqui? Tem um rio aqui a 500 metros. Meu amigo, não é mais fácil juntar tudo isso num único cenário catastrófico, que não pode ter esperado a morte deles por doença, pelo motivo que eu já apresentei, decompõe ou apodrece. Um evento rápido, né? Nós tivemos, Nádia, né? lá no Juazeiro do Norte, né? no Ceará. Gente, 500 quilômetros para dentro, no sertão do Ceará, a gente encontrou ali fósseis de animais marinhos. No museu tinha de crustáceos, tá? Camarão. Como? Lá no sertão. Algum dia esse mundo... Tem uma música que fala que o sertão vai virar mar, né? O sertão já foi mar. Esse mundo já foi coberto pelo mar. É um evento único. E tem mais. Olha só essas... Bom, essa notícia aqui é interessante. Como eles estão chegando perto da verdade, mas não admitem, né? Dinossauros tiveram morte em agonia. Opa, já estão revisando. Não morreu de fome, de sede. Morreu agonizando. Olha lá. Os fósseis de dinossauros geralmente têm a boca semiaberta, a cabeça para trás e a cauda em curva. Por essas razões, paleontólogos acreditam que os dinos morreram onde? Na água. Que bom. Estão acordando para a vida. Ele não morreu de fome, de sede. Ele morreu agonizando, sufocando debaixo da lama, percebeu? E como explicar esse tipo de fóssil? A gente viu lá também no Ceará. Um peixe engolindo o outro na hora que foi surpreendido por uma onda de lama, que depois petrificou e fossilizou o bicho ali. Os dois bichos. Então não estava morto, ele estava se alimentando naquela hora. Um outro do lado, outro peixe engolindo o outro. E embaixo, um réptil marinho, talvez um ictiossauro, dando à luz na hora que foi surpreendido por uma coisa catastrófica. Eles foram pegos de surpresa, ainda vivos. Ficou claro para vocês? Não caia nessa conversinha aí de que morreu, afundou, depois foi coberto. Baleias fossilizadas estão sendo encontradas, sabe onde? No Peru, lá em cima, no Chile, lá dentro do continente. Baleias. Uma baleia, para ser fossilizada, tem que ser coberta por muita lama, porque ela é grande. Se cobrisse só a metade, já não dava certo, a outra metade apodrecia ou era devorada. E tem centenas de baleias fossilizadas lá dentro e acima. Como explicar isso? Num cenário evolucionista? Bem difícil. Quanta lama seria necessária para sepultar animais com essas dimensões? Lá em cima, os herbívoros. Sempre mais fortes, mais bonitos, né? Os herbívoros. Embaixo tem os carnívoros, também são grandes, mas nem tanto, né? Mas também são grandes em comparação com o ser humano. Quanta lama tinha que ter para sepultar isso aí? Só para você comparar ali, ó, o elefante africano, que hoje é o maior mamífero terrestre, em comparação com o camarasauro, o diplodocus, o apatossauro e lá em cima o mamexauro. Olha o tamanho disso aí. Quanta planta para alimentar esses bichos também, né? O mundo tinha que ser um jardim global. E era. Não falei que tem fósseis de florestas lá na Antártida? O mundo era um jardim global.
Hoje faltaria comida, naquele tempo não, né? Outra evidência interessante são as pegadas de dinossauros. E a gente viu lá em Sousa, na Paraíba também. Essa aí não, essa aí é uma pegada de T-Rex, que está no Museu de Ciências de Boston. Talvez um filhote, pelo tamanho de um filhote. Lá em Sousa a gente viu também pegadas de terópodes, numa trilha, né? Como que as pegadas se formam? Aqui tem que ter também condições especiais. O bicho tem que pisar na lama, não pode ser areia, por quê? Desmancha. Qualquer vento, qualquer coisa, desmancha. Tem que ser na lama. Mas também não pode ficar exposto muito tempo, que também vai desmanchar. Então ele pisa na lama, imprime a pegada, vai embora, e mais lama vem e cobre aquilo. Entendeu? Então sempre é no solo úmido. A gente viu até marca de chuva, petrificado lá. Então tem pegadas e aparece ali pingos de chuva caindo ali. Interessante demais isso. Aí vem mais lama, cobre aquilo, aquilo se solidifica, né, preserva, depois, com o passar dos anos, por algum processo erosivo, aquilo vem à tona. Talvez para abrir uma estrada, eles escavam, ou erosão, chuva, o que seja. Aparecem as pegadas. Bom, agora o que eu vou fazer com vocês é um exercício de leitura de mídia. Eu vou ler uma notícia com vocês, e eu quero que vocês me digam o que é fato e o que é interpretação do fato nessa notícia. Combinado? Aliás, a gente sempre tem que ler assim as notícias, tá? Sempre tem que analisar as notícias assim, com crítica. Nunca deita no sofá e diga, venha tudo que eu sou uma esponja. Não, não faça isso. Nunca baixe a guarda. Leia sempre com a visão crítica. Será que é verdade isso? Será que não é uma fake news? Está na moda agora, né? WhatsApp, a gente recebe tanta coisa, tem que desconfiar. Não pode passar adiante tudo que você recebe. Será que é verdade? Quando manda assim, passe adiante, aí eu fico mais, assim, mais preocupado, né? Encaminhe para os seus amigos. Mas por quê? Você não manda em mim? Eu vou analisar se isso aqui é verdade primeiro. Se valer a pena, tudo bem. Se não, mentiroso. Isso é mentiroso, né? Cuidado com isso, irmãos. Nós temos que ser pregadores da verdade, não de fake news. E eu vou ler com vocês agora essa notícia da BBC Brasil, tá? E eu quero que você me diga, então, qual é o fato. E depois, a interpretação do fato. Vamos lá. Arqueólogos, já começou errado, porque não é arqueólogo que estuda isso, é paleontólogo. Eita, esse pessoal, esses jornalistas, eu vou te falar. Dão cada barrigada. Paleontólogos chineses disseram ter descoberto mais de 3.000 pegadas de dinossauro, todas apontando para a mesma direção. As marcas que os cientistas acreditam terem sido deixadas por 6 tipos diferentes de dinossauros, isso dá para saber pelo tipo de pegada, como se você visse uma pegada hoje de uma galinha, de um elefante, de um cabrito, você sabe, né? Dá para saber quais são as espécies. 6 tipos diferentes de dinossauros, né? 3.000 pegadas, há mais de 100 milhões de anos, deixa isso aí para lá, isso aí a gente não vai discutir hoje, mas claro que não é tanto tempo assim, foram encontradas na província de Shandong, no leste do país. Elas variam de 10 centímetros a 80 centímetros e pertencem a várias espécies, como o tiranossauro, carnívoro, e o hadrossauro, herbívoro, e o celurossauro, herbívoro. Segundo a agência... Bom, agora eu vou voltar aqui e quero que você me diga qual é o fato. Foram encontradas 3.000 pegadas, apontando na mesma direção, e que pertenceram a dinossauros herbívoros e carnívoros. Ok? Isso é o fato. Querem saber como eles interpretaram o fato? Porque às vezes a matéria, o jornalista danado, ele tenta empurrar a interpretação como se fosse fato, e as pessoas engolem. Ou ele pega uma fala de algum especialista, que é a fala dele, a opinião dele, e coloca ali como se fosse o fato. Então, cuidado, né? Visão crítica, sempre. Segundo a agência de notícias lá da China, os paleontólogos creem, que bom que usaram o verbo certo, né? Creem que as pegadas representam uma migração ou uma tentativa em pânico de escapar de predadores. Você se convenceu? Meu, o que um leão faria migrando com uma ovelha? Faz sentido isso? Oi, zebra, estamos indo na mesma direção, vamos migrar juntos. Eu vou te comer. Não, estavam andando juntos. Carnívoros, herbívoros. Ou então, que predador poria para fugir
milhares de dinossauros, incluindo o T-Rex lá no meio. Só podia ser um bicho que nem o Godzilla, né? Tinha que ser uma coisa assim do cinema, não pode ser real. Ou King Kong, sei lá. Porque não tem como, né? Um predador, eu vou pegar vocês, milhares vão embora. Amarelaram. Não tem lógica isso. Quando a gente lembra que pegadas só fossilizam quando eles pisam na lama e mais lama vem e cobre tudo aquilo, o que vem à sua cabeça? O que pode ter sido aquele cenário? Um tsunami, gente, né? Uma inundação terrível, porque cobriu as pegadas que foram impressas na lama, já estava chovendo. E eles estavam correndo na mesma direção porque estavam vendo alguma coisa vindo lá e estavam fugindo. E esqueceram até que eram predadores e predados. O medo era maior. Faz muito mais sentido, não faz? Tem uma citação aqui do Dr. Ariel Roth, que é um cientista criacionista adventista. No livro Origens ele fala assim, ó: quase todas as trilhas de pegadas numa região americana lá, indicam que os animais estavam caminhando morro acima. Outro dado interessante. Muitas trilhas estão ascendentes, estão subindo. Quando você encontrar alguma foto de uma trilha que está assim, não, eles não eram dino-aranhas. Não subiam assim. Ali houve um terremoto, talvez, uma coisa que fez com que o terreno fosse erguido, né? Mas em condições normais, muitas vezes, não sempre, mas o solo indica a ascensão, estavam subindo, buscando religiões mais altas. Isso também faz sentido no cenário diluvianista, né? Além disso, há forte evidência de que os animais produziram as trilhas sob água, ao invés de sobre dunas no deserto, como sugere a interpretação evolucionista. Agora o Dr. Ariel Roth, que também tem seu direito, vai interpretar os dados. Não seria possível todas essas pegadas morro acima terem sido deixadas por animais fugindo das águas do dilúvio? Eu vejo muito mais lógica nisso. Não naquilo que os chineses me disseram, mas no que o Dr. Ariel Roth disse. Né? Concordam? Faz sentido? Nádia, você lembra que o Dr. Marcos Natal, que é geólogo, mostrou para a gente que lá no Ceará, em Sousa, a gente viu as pegadas de dinossauros, numa camada abaixo, no extrato ali, né? Inclusive há indícios de ondulações, que a água estava vindo, tipo no rio, né? A gente não vê aquelas marcas de ondulação? Quanto mais forte a corrente de água, mais longa é aquela ondulação. E lá, abaixo das pegadas, existe uma camada com ondulações, que indica que houve uma inundação. E uma sobrepondo a outra, né? Água vindo, mais água, depois pegadas, e o que tinha em cima foi erodido, mas certamente havia uma camada de lama também por cima. Faz muito sentido, gente, muito sentido, né? Não tenha medo desse assunto não, viu? Porque a lógica, pena que ninguém para ouvir a gente, acho que a gente é louco, né? Pena. Vamos lá então, dilúvio. Você falou tanto em dilúvio, mas não é uma história da carochinha, não é uma lenda como tantas outras, como Adão e Eva. Sabe, existem muitas evidências do dilúvio no planeta, muitas, né? Eu vou citar algumas para vocês aqui agora. Estão no meu livro também, Terra de Gigantes. Por exemplo, metade dos dos sedimentos continentais é de origem marinha. Como é que se entende isso, né? Que você encontra fósseis, material, sedimento marinho em metade do planeta. Mas o mundo não é metade água, metade mar. Em algum momento do passado, a Terra foi coberta por água do mar, né? Além disso, olha só, quando você estuda, por exemplo, locais em que é possível ver a coluna geológica revelada, como é o caso aqui do Grand Canyon, nós vimos também isso lá, foi em Sousa também, né? Não, isso foi no Ceará. A gente viu lá uma escavação, eles escavam para tirar, é um tipo de rocha calcária que faz pisos, né? Então ali dá para ver um corte com essas camadas. Claro, tem só a altura dessa parede aqui, mais ou menos, isso aqui são quilômetros, né? Mas lá tem uma miniatura. O que se percebe, sempre que se tem uma escavação assim, para perceber a coluna geológica, é que elas têm uma formação plano-paralela. Está vendo aqui? Tudo paralelo, retinho. Só que, segundo os evolucionistas, cada camada dessa, cada extrato desse, ele ficou exposto à erosão, vento, chuva, terremotos, por milhões de anos.
Então, cadê as evidências de erosão que deveria haver, como é a topografia atual, né? Toda irregular? Ali, você não vê isso. É plano. O que sugere o quê? Uma superposição rápida. E já foram feitas experiências em laboratório sobre estratificação espontânea. A água tem essa capacidade. Quando vem um fluxo de água rápido, ele vai e deposita uma série de sedimentos, né? Vem um outro fluxo, ele deposita sedimentos. Então, isso aqui foi muito rápido. Ao contrário dos milhões de anos alegados, foi questão de dias, talvez. No máximo semanas, talvez. Né? É difícil explicar isso no cenário evolucionista. O fato de essas camadas serem tão planas, sem evidência de erosão entre uma e outra. Não há. O contato é imediato, então foi rápido, bem rápido. Outra coisa interessante, sequoias. Tem um programa do Origens que fala sobre isso. Se você não viu, vá ao YouTube depois e procure Origens Sequoias. É muito interessante. Você sabe que árvores como as sequoias, essas árvores gigantes, elas são virtualmente imortais. Se não houver uma doença, um raio, um lenhador no caminho delas, elas podem viver indefinidamente. Por isso que a Bíblia fala que os dias do meu povo serão como os da árvore. Porque é eterno. Só que, apesar disso, não existe sequoia que tenha mais de 4.000 e poucos anos. Não é estranho isso? Elas podiam ter milhões, mas não tem mais do que 4.000 e poucos anos. O que você pensa quando eu falo sobre isso? Todas elas foram replantadas ou renasceram após alguma coisa. Após o quê? O que aconteceu há 4.000 anos, mais ou menos? Dilúvio. 2.000 até Jesus, mais 2.000 para trás, mais ou menos dilúvio. Não é interessante isso, gente? Como é que eles sabem que elas têm esse tempo? Anéis de crescimento, né? Quando você corta uma árvore aqui assim, você observa, ela tem anéis de crescimento. E mais ou menos cada anel é uma estação, né? Um ano. Então dá para saber, né? Sem precisar apelar para carbono 14 e coisas assim mais duvidosas, né? 4.400, 4.500 anos. Isso é muito interessante. Alguma coisa arrancou todas as plantas e depois houve um replantio. E as sementes, onde é que ficaram? Muitas sementes sobrevivem em estado latente, flutuando pela água. Ou na barriga dos passarinhos. Ou, talvez, estocadas na arca mesmo, por Noé. Elas se deram bem depois lá na costa, né, oeste dos Estados Unidos, naquela região mais fria. Ali elas encontraram um bom habitat para elas. Mas é algo para se pensar, né? Assista o programa lá, Origens. Ali há mais detalhes sobre esse assunto. Eu podia falar sobre o carvão aqui, mas eu não vou falar. Sobre petróleo, tem um monte de evidências interessantes. Não se forma carvão hoje em dia mais, sabiam disso? Não há material vegetal suficiente para a formação de carvão. Não há processos que expliquem a formação de carvão, como a quantidade que é encontrada, por exemplo, lá em Morwell, na Austrália, um veio de carvão de 170 metros de altura. Para que houvesse um veio desse compactado de carvão, teria que haver pelo menos 10 vezes mais plantas acima para ser compactada. Não existe um processo assim hoje no mundo. De onde veio isso? Montanha chinesa tem mais de 20.000 fósseis marinhos. E agora? Como explicar isso? No Everest já se encontrou ali, já foram encontrados ali fósseis de animais marinhos. Então você quer dizer que a água do dilúvio chegou a 8.000 e poucos metros de altura? Não, não falei isso. Não ponha palavras em minha boca. Na verdade, essas cordilheiras, elas estão se movendo até hoje. Algumas estão subindo, os Andes, né, estão subindo. Então já estiveram embaixo. E você não pode pegar a taxa de movimentação atual e jogar para o passado como se fosse uniformitarismo, né? Sempre aconteceu assim. Como assim? Terremotos fazem sumir ilhas ou aparecer ilhas onde não havia. Terremotos mudam até o eixo da Terra, como aconteceu aquele terremoto do Japão fortíssimo lá, não é? Então imagina uma catástrofe mundial que envolveu terremotos, queda de meteoritos, derrames massivos de basalto, de lava e coisas assim. O que poderia ter causado no mundo? Uma destruição terrível, cujas marcas estão aí. E não precisava levar milhões de anos. Foram questão de dias, né? Foi uma questão de dias. E se não foi assim, como é que você pode me explicar então esses fósseis de animais marinhos lá em cima dessas montanhas? Estavam lá embaixo, houve um soterramento de animais, depois toda essa placa, né, foi subindo e elevando esses fósseis, ok?
Mais de 200 culturas espalhadas pelo mundo têm relatos semelhantes ao do dilúvio bíblico. Isso é muito interessante. Culturas tão distantes que não se conhecem, não tiveram contato, né? Gregos, mesopotâmicos, índios e anomâmios do Amazonas têm ou relatos escritos, como é o caso dos sumérios, que tem lá o relato da criação, por exemplo, em 7 tabletes, e o 7º tem que ver com descanso. Isso é muito interessante, né? Ou então o mito lá de Gilgamesh, que é muito parecido com o dilúvio da Bíblia, relatos orais ou tradição, relatos escritos. E eles coincidem pelo menos em alguns pontos. Um grande barco salvou uma família e animais de uma grande inundação. Varia alguns detalhes? Sim, é tipo telefone sem fio. O nome do herói muda, a quantidade de pessoas e tal, mas o núcleo da história está ali preservado. Alguma coisa aconteceu de fato no passado. E as tradições, as culturas preservaram traços, né, dessa história. Espero que você tenha se convencido. Senão a gente conversa na saída. Pergunta importante essa, hein? Tá bom, você está me convencendo, mas tem uma coisa que é difícil de entender. De onde veio tanta água para cobrir o mundo? Mesmo que você aceite que o Everest não fosse tão alto, nem houvesse Everest, que a Terra fosse formada por colinas suaves, como diz Ellen White. Mesmo assim, gente, água para cobrir toda a Terra. De onde veio isso? Não se preocupe mais com essa questão. Faz poucos anos, cientistas descobriram, eu vou pegar uma fonte aqui, que não tem nada a ver comigo, para não dizer que eu estou sendo suspeito. A super irrelevante, digo, a super interessante. Ela teve que admitir, porque é um fato, né, que há um oceano subterrâneo descoberto perto do núcleo da Terra. Olha que interessante. Cientistas das universidades de Northwestern e do Novo México descobriram um reservatório de água perto do manto terrestre, que tem 3 vezes mais volume de água do que todos os oceanos do planeta juntos. Olha que interessante, gente. 3 oceanos embaixo da Terra. Se por algum motivo essa água fosse trazida à superfície, sobrenatural ou natural, essas fontes do abismo jorrassem, cobria com folga todo o planeta. Depois voltaram para lá e estão hoje lá permeando a rocha. Um mineral chamado ringodite. Está lá. Então você pode citar essa descoberta como uma evidência que faltava. Existe água mais do que suficiente para cobrir todo o planeta. Eu até divulguei isso no meu canal quando foi descoberto e tal. E aí está o motivo porque realmente os dinossauros não entraram na arca. Tadinhos. Não tinha mais vagas. Está cheio, vocês não vão poder entrar. Uma vez eu vi um cartoon também que dizia assim, que mostrava um dinossauro assim, olhando o relógio. Ai, foi ontem. Ele se atrapalhou no tempo e morreu afogado. Na verdade, eu entendo que o que Ellen White escreveu aqui no Spiritual Gifts é a explicação, né? Deus viu que a força do ser humano iria diminuir e esses animais gigantescos não poderiam ser controlados pelo homem frágil. Então eles desapareceram por misericórdia mesmo. Porque hoje seria muito inconveniente ter conosco animais que comiam toneladas e toneladas de alimento, num mundo que já compete por alimento, né? Então, eu creio que esse texto aí trata-se de uma boa explicação. Por misericórdia, Deus não permitiu que eles sobrevivessem, né? Alguns répteis sobreviveram, que até lembram dinossauros, né? O dragão de Komodo, os crocodilos, se estão vivos hoje é porque entraram na arca. Alguns répteis marinhos podem eventualmente ter sobrevivido, e depois do dilúvio, pelas condições do mundo, acabaram se extinguindo, né, após o dilúvio, como aconteceu com outros animais, o mamute, por exemplo. Ele sobreviveu ao dilúvio, mas depois não conseguiu se adaptar ao mundo pós-diluviano. É possível que alguns dinossauros filhotes possam ter sido levados para a arca, herbívoros, nada impede. E depois talvez não tenham se adaptado também ao mundo, né? Isso são especulações, tá bem? Vamos ver como é que era o projeto Arca de Noé? Noé nunca tinha navegado, não precisava. Como é que ele constrói algo que tinha as proporções náuticas ideais, que até hoje os superpetroleiros usam, porque não afunda, simplesmente. Suporta ondas de dezenas de metros de altura. Como que Noé sabia disso? Nunca tinha feito nada parecido. Foi revelado o projeto para ele. Clica para mim, por favor, na tela aí. Vamos ver então essa animação interessante que mostra a arca por dentro.
Ela foi, como diz algumas versões, né, betuminada, betume, né, mas não era realmente petróleo, não havia petróleo ainda, né? O que se entende hoje, pelo original, é que ela foi coberta por uma resina, talvez vegetal. Ela foi plastificada, para que realmente pudesse suportar toda aquela umidade e tudo mais, né? Talvez nem fosse preta assim, ou talvez queimaram aquela resina e pudesse ser preta também, não sabemos. Tinha uma janela que percorria toda a extensão dela, para que entrasse alguma luz, pelo menos, né? Certamente havia compartimentos dentro dela para acomodar os diferentes tipos de animais. Uma coisa interessante também é saber que muitos animais, eles hibernam em certas condições de frio, de escuridão, né? O que facilitaria bastante a vida de Noé, no sentido de alimentar os animais, né? Pode ser que a maioria tenha hibernado nesse período, nada impede, né? Crianças, vem aqui perto de mim, por favor. Fica aqui na escada. Eu vou mostrar esse modelo para vocês agora. Vem cá. Ah, a porta caiu aqui, que pena. Pode sentar aqui na escada? Aí todo mundo consegue ver, tá? Os adultos ficam chupando o dedo aí. Depois, o que você sugere, Nádia? Os adultos também levantar? Não dá, né? Depois eu levanto ela para vocês verem, tá bom? Ó, aqui em cima, então, lembra que a gente viu no vídeo? Ficava aquela janela por onde entrava luz aqui, né? Não entrava água, porque ela cobria assim, mas a luz entrava por aqui. Então, eu vou tirar aqui a janela para vocês verem melhor. Tá? Essa aqui é a portinha que caiu. O anjo que fechou a arca, lembram? Colocou a porta aqui, né? Tem que consertar isso aqui. A chuva foi muito forte e derrubou a porta. Eu vou tirar aqui o telhado dela agora. Pronto. Olha aqui, ó. Aqui estão os 3 pavimentos. Então, ela era bem grande e, mesmo assim, a área você multiplica por 3, porque ela tinha 3 andares. Devia ter umas rampas assim, né? Vocês estão curiosos aí, né? Umas rampas aqui por onde Noé e a sua família subiam e desciam, né? Deixa eu mostrar para eles lá, para eles não ficarem tão desesperados. Depois eu baixo aqui. Olha aqui, ó. Os 3 compartimentos, né? Você vai segurar aí mesmo? Tá forte? Então, vou tirar aqui mais um compartimento. Pronto. Aí temos o último compartimento. E aqui embaixo, quando chega nessa parte, o Micael fala: pai, aqui eu acho que é onde armazenava o cocô dos bichos. Tinha que ter algum lugar assim, né? Então, assim, é verdade, a arca não devia ser um lugar muito cheiroso, né? Muito confortável, mas era o melhor lugar do mundo para estar, né? Porque fora tinha o quê? Chuva, destruição, né? Perigo, né? Então, alguns até comparam com a igreja, às vezes, sabe por quê? Na igreja, às vezes, tem gente que fala mal dos outros, às vezes tem umas pessoas assim que parecem até um bichinho, né? E não se comportam bem, né? Mas mesmo assim, na igreja é o melhor lugar para se estar, porque lá fora não dá. Lá fora é tipo a chuva do dilúvio, né? É destruição, é um mundo muito corrompido. Então, mesmo que assim cheire mal um pouquinho dentro da arca, nunca saiam dela, tá bom? É que nem a igreja. Obrigado, Nádia. É isso, vou deixar aqui, depois eu remonto. Obrigado, crianças. Não, aqui era verniz, ficou assim, não está molhado não. Já secou, o dilúvio já faz tempo que aconteceu, né? Muito bem. Vocês viram como o criacionismo encanta as crianças? É só saber apresentar, né? E trazer para nós de volta essa bandeira, né? E mostrar para eles que existe coerência nesse assunto, né? E as crianças devem ser o nosso alvo, porque quando chega na universidade, já está a cabeça feita, 70% sai da igreja, porque não tiveram um preparo antes. Ensina as crianças. E não fica só na barquinha lá da Bíblia infantil, né? Fala de coisas mais consistentes, eles são espertos hoje em dia, né? Pega livro assim mais sólido e lê com eles, explica para eles, né? Se você não sabe, se informe, tá? Porque o mundo vai exigir deles as respostas, né? E nós temos a obrigação sagrada como pais de prepará-los para esse mundo cético, né? Esse mundo que não crê mais. Por que não são encontrados fósseis de dinossauros com fósseis de humanos? Boa pergunta, né? Eu vou responder com outra pergunta. Dizem que os judeus é que são assim, né? Eles sempre respondem uma pergunta com outra pergunta. E uma vez perguntaram para um judeu: escuta, por que vocês judeus sempre respondem uma pergunta com outra pergunta? Aí ele respondeu: e por que não? Sempre, né? Sempre. Bom, eu vou responder com outra pergunta. Se hoje ocorresse um dilúvio como o da Bíblia, seria fácil encontrar fósseis de seres humanos como, por exemplo, tubarões? Como ali naquela foto? Seria fácil? Seres humanos com tubarões? Não, por quê?
A gente não convive com eles, né? Seria fácil encontrar fósseis de humanos com de ursos pardos? Também não, porque a gente quer a distância deles. Cada um tem o seu habitat. E você acha que os antediluvianos ficavam perto dos dinossauros? Cada um na sua. Dinossauros talvez vivessem nas florestas mais tropicais, perto dos pântanos, né? Seres humanos talvez em locais mais altos, cada um no seu habitat, como é hoje também. Seria muito difícil, não é que é impossível, mas muito difícil encontrar fósseis humanos com fósseis de tigres, por exemplo. Tem evolucionista que é tão desonesto intelectualmente, não estou dizendo que são todos assim, mas alguns são, que eles falam algo mais ou menos assim, ó, o dia que for encontrado um trilobita, um fóssil de trilobita com um coelho, eu me converto, eu viro criacionista. Mas você não vai converter nunca, porque trilobita vivia no fundo dos mares antediluvianos. E coelho vive onde? O que vai fazer um coelho lá embaixo? No fundo do mar? Né? Então não existe essa possibilidade, é muito remota. E o cara condicionar a sua conversão a isso, está dizendo que é impossível, que ele nunca vai se converter. Né? Agora, fóssil humano com dinossauro é impossível? Não é impossível, mas é bem difícil. Até porque seres humanos eram fortes, rápidos e inteligentes. Devem ter fugido o quanto puderam da inundação. E finalmente acabaram morrendo afogados. E afogado fica boiando, não fossiliza. Nunca vão achar um ser humano gigante? Não estou dizendo isso, não posso falar que nunca. Mas até agora tudo que apareceu por aí é fake, tá? Cuidado com esses fakes, né? Aí vem lá um e-mail, você vê lá uma fotinho, um WhatsApp de um cara escavando um osso, uma ossada humana, só a cabeça do indivíduo já tinha uns 2 metros, então o corpo vai ter uns 10. Por favor, né? Já extrapolou, está fora. Ou então aquela mensagem que circulava um tempo atrás aí, né? Encontraram as rodas dos carros de Faraó no fundo do Mar Morto, é a prova que faltava. Aí foram investigar o negócio, não tinha nada de roda de carro de Faraó, eram escotilhas de navios que tinham afundado por lá. Mas até explicar, o pessoal tinha espalhado isso aí por todos os lados. Aí é o motivo que os ateus queriam, os céticos queriam, para nos acusar de mentirosos. Sempre se pergunte quem é a fonte dessa informação, qual é a universidade que está por trás disso, né? Pesquisa um pouco, onde é que eu posso encontrar essa informação em algum lugar, antes de sentir coceira no dedo e espalhar, e encaminhar, compartilhar, tá? Até agora não há nenhum fato a respeito disso, de seres humanos gigantes. Nunca vão achar? Não disse isso. Eu até espero que um dia encontrem, porque pode ser as evidências que faltavam para convencer, quem sabe, os últimos céticos. Talvez a Arca de Noé possa ser encontrada, ou parte dela, talvez, por que não? E poderia ser umas evidências bem interessantes. Ellen White fala que no final, realmente, algumas coisas assim bem surpreendentes vão ser descobertas. Eu acho que é o esforço de Deus para alcançar os últimos céticos, sinceros, né? Mas, por enquanto, não temos nada disso. Os seres humanos morreram afogados. E Ellen White, ela detalha o que está na Bíblia, né? Que Deus enviou um grande vento para soprar esses cadáveres para longe, porque a coisa estava realmente tétrica, né? Apodrecidos ali. Então, provavelmente, esses cadáveres humanos não estejam nas encostas de montanhas, talvez, onde eles foram represados e ali talvez tenham sido sepultados. Nas planícies da África, o que se encontra são macacos. É o que eles encontram por lá e dizem que são nossos ancestrais. Homens gigantes não estão lá. E dificilmente alguém vai financiar uma pesquisa escavando montanhas, né? Eles não esperam encontrar nada por lá e não querem arriscar, gastar dinheiro com algo que eles não querem encontrar também. Então, só Deus, né, para nos ajudar, só Jesus na causa, né, como dizem por aí, né, para nos ajudar com um desafio desses. Uma descoberta que você tem que saber, conhecer, que é muito interessante. Isso aqui, ele supõe que tenha lá milhões de anos, né? Milhões de anos. Mas se eu te dissesse que dentro disso aqui tem pele, dentro não ia ter pele, porque é óbvio, mas que junto com isso aqui encontraram pele. Não é o caso, estou só dando um exemplo, comparando. Se eu te dissesse que junto com isso aqui foi encontrado colágeno, que é uma proteína que em milhares de anos ela se decompõe. Se eu dissesse que aqui dentro do tutano desse osso ainda restaram algumas células sanguíneas, você aceitaria que isso aqui tem milhões de anos? Não, porque células sanguíneas, proteína, pele, vasos sanguíneos, isso aí não dura mais do que milhares de anos. Degrada. Mas foi exatamente o que foi descoberto, e tem sido descoberto. Como é o caso aqui dessa matéria publicada, desse artigo publicado na Science, então, um artigo científico, mostrando tecido mole encontrado em fósseis
de Tiranossauro Rex. Era T-Rex. E ali tinha pele mole, tinha colágeno, tinha vasos sanguíneos. E agora? Isso é uma bomba. Só que você não viu isso na capa da Super Interessante, viu? Você não viu isso na capa da Veja, viu? Porque é uma notícia que não interessa. Isso é um artigo científico, é restrito a um grupo pequeno, né, de pesquisadores. Não foi divulgado na capa da National Geographic. Não apareceu na Discovery Channel. Devia ser, porque é uma coisa espantosa. E já faz alguns anos, eles tentam explicar esse fenômeno, não conseguiram ainda dar uma explicação satisfatória. Estão tentando justificar, mas é anômalo. Deixa eu voltar que você quer fotografar, né? Aqui, ó. Sangue de dinossauro em fósseis datados em 75 milhões de anos e colágeno descobertos em fragmentos fossilizados. Sangue! Uma pesquisadora na Inglaterra, ela pegou lá uma garra de um dinossauro e ela propôs aos colegas, vamos ver o que tem dentro? E eles, sem muito entusiasmo, disseram assim, para quê? É tudo osso, é tudo fossilizado, é pedra. Mas não custa nada a gente dar uma olhada, isso é cientista, né? Isso é um cientista, é enxergar além do que os outros veem. Mas vamos dar uma olhada no que tem dentro disso aí. Aí, extraíram uma amostra, e que bom que os métodos estão sendo aprimorados cada vez mais, né? Extraiu uma amostra, e qual não foi a surpresa? Tinha células sanguíneas dentro da garra. A coisa foi tão espantosa que alguns propuseram o seguinte, ó, isso pode ser uma contaminação humana, porque alguém de repente cortou o dedo e o sangue desse humano foi lá para dentro. Tá, é uma possibilidade. Só que as hemácias, as células sanguíneas humanas, são diferentes das células sanguíneas dos répteis. As humanas não têm núcleo, a dos répteis tem. Aquelas tinham ou não tinham núcleos? Tinham. Eram do réptil. Você viu isso na capa da Veja? Você viu isso na capa da Galileu, da Super Interessante? Mas fique esperando deitado. Porque é o tipo, saiu lá uma nota no The Guardian, né? Jornal britânico, porque foi lá que, afinal de contas, isso foi descoberto. Difícil abafar tanto assim, né? Mas não foi dado aquela repercussão que deveria ter sido dada, porque é uma baita notícia, né? E a coisa está se multiplicando, gente. Olha aí. Aqui fala de uma proteína nas penas de pavão jurássicos, né? Melanossomo, um pigmento que se decompõe também em milhares de anos, encontrado em penas datadas em milhões de anos. Não dá, não pode. Então, ao longo desses últimos 10 anos, várias descobertas têm se acumulado, e é como dizia o Thomas Kuhn, né? À medida que contra-argumentos vão se acumulando, chega um momento que a teoria não se suporta mais, não se sustenta mais. Na verdade, já não se sustenta mais mesmo. Mas o esforço dos defensores do evolucionismo é tão grande que eles mantêm de pé o negócio. Por quê? Porque eles não admitem a alternativa. Qual é a alternativa? Criacionismo. Dinossauros viveram há pouco tempo atrás, junto com os seres humanos. A vida foi projetada nesse planeta e não tem milhões de anos. Não dá para admitir isso. Eles não admitem isso. Porque desmoronaria todo um edifício conceitual que é conveniente para eles, que sustenta o ateísmo deles, que justifica o ateísmo deles. Percebeu? A questão hoje é muito mais de crença emocional do que factual. Porque eu creio que já há evidências suficientes para questionar esse modelo. Mas ele se sustenta ainda, porque é a teimosia dos defensores, né? E eu quero terminar com essa notícia que para mim faz rir, tá? O título já é uma besteira, tá? Aliás, a Folha de São Paulo já caiu no meu conceito faz muito tempo. E agora, nesses dias, piorou, só piorou, né? Publicando mentira aí como se fosse verdade, mas deixa para lá, é outro assunto. Pesquisa contesta prova criacionista sobre a origem da vida. Você vê que não tem nada a ver com isso o assunto, mas tudo bem. Tudo mal, né? Lá em Utah, nos Estados Unidos, tem uma ponte natural, essa aí chamada Katina Bridge, e embaixo dela descobriram algumas pinturas rupestres. Sabe o que é isso? Pinturas atribuídas a homens das cavernas. Aí eu já começo a questionar, porque veja só, eu pinto a minha casa, em 3, 4 anos já está tudo desbotado, com tintas modernas. Os caras pintaram isso há milhares de anos, supostamente, né? Está lá até hoje. Que tinta eles tinham? Eu quero ter essa tinta. Eu não quero gastar mais para pintar minha casa. Que tinta era essa? E algumas pinturas rupestres
são tão bem feitas que eu duvido que muita gente que consiga fazer igual. Isso que eles eram os cavernosos, né? Mas desenhavam melhor do que a gente. Melhor que eu não. Mas melhor que Micael também não. Mas tinha coisa muito bem feita, pontilhismo, cores, perspectiva. Eram jornalistas, eles relatavam as caçadas, né? Ali era o jornal nacional deles. Eles pintavam aquilo, estava ali, o jornal, né? Contadinho ali, tá? No caso desse aqui, embaixo da ponte, tinha esta pintura. Olha lá. O que é isso aqui? Um homem. E aqui embaixo, aqui está um pouco ampliado para ficar mais fácil de ver. O que parece isso para você? Não parece um dinossauro? Bomba. Primeira evidência de que seres humanos poderiam ter convivido com dinossauros. Óbvio que isso aí não interessa. Você não viu lugar nenhum. A Folha deu uma notinha. E deu uma notinha ainda detonando com a gente, né? Olha lá, vou voltar aqui para você ver de novo aqui o título. Pesquisa contesta a prova criacionista. Olha que besteira, que raiva que dá isso aí. Tá. Aí chamaram um monte de pesquisadores, de cientistas para analisar o pigmento, a pátina. A pátina é a cobertura que fica sobre a tinta, né? Ali, e para ver se é tudo da mesma época, se é o homem da mesma época do dinossauro, tudo da mesma época. Foi pintado junto. E aí ficou difícil, eles estudaram, viraram do avesso aquela pedra, até que uma cientista fez uma proposta de explicação que acabou convencendo todo mundo e foram embora para casa felizes para sempre. Foi a seguinte: gente, na verdade não era um dinossauro. O hominídeo lá pintou uma cobra e a tinta escorreu aqui. É sério, gente, está na matéria. Foi publicado assim, a tinta escorreu aqui. Só que a mulher desenha muito mal. Pensa, olha só, o homem das cavernas desenhou isso aqui. A cientista do século XXI fez uma besteira aqui. Estragou tudo. Cobra. Ah, tá, escorreu só aqui e formou 4 patas. Que escorrimento perfeito, né? Eu não aceito isso. Não admito isso. E dizer que a pesquisa deles contestou uma prova criacionista. Para com isso. Eu quase peco. Mas a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Eu não vou pecar, mas eu vou mirar. Porque isso é de deixar qualquer um indignado. Qualquer um que tenha honestidade intelectual. Tá? É nesse nível que a coisa vai, gente. O dinossauro estava ali, o ser humano estava ali, o behemoth estava lá, tinha alguém lá vendo, conviveram. E a Bíblia, sim, tinha razão. Se eu fosse ficar com o último argumento e o mais forte para mim, eu ficaria com Mateus 24, 37. Jesus disse assim: como foi nos dias anteriores ao dilúvio, casavam, davam-se em casamento, bebiam, comiam, estavam bem distraídos, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Se Jesus Cristo, o Criador do universo, o meu Senhor e Salvador, alguém cuja vida é acima de qualquer suspeita, que eu coloco sobre qualquer declaração de físico, de astrofísico, de qualquer ser humano, disse que o dilúvio é um fato e que a sua segunda vinda é tão factual quanto o dilúvio, eu acredito. E pronto. Me bastaria. Eu podia ter resumido essa palestra há 2 minutos, se eu começasse por aqui, mas eu quis dar uma volta maior, né, para a gente se divertir um pouco, ou se irritar um pouco, mas isso para mim bastaria. Se o dilúvio não aconteceu, a segunda vinda não vai acontecer. Mas como o dilúvio aconteceu e pegou as pessoas de surpresa, não porque elas não fossem advertidas, não tivessem sido advertidas, é porque elas não se prepararam para isso mesmo. A porta estava escancarada, estava lá a graça à disposição, não quiseram entrar. Da mesma forma, a volta de Cristo está sendo anunciada. Pessoas estão duvidando disso, estão ignorando esse chamado. Jesus está de braços abertos ainda, mas vai chegar um momento que a porta se fecha de novo, e Ele vem. Estaremos fora ou dentro da arca? Estaremos fora ou dentro do céu? As evidências existem, tanto de um evento quanto do outro, tanto do dilúvio quanto da volta de Jesus. Sejamos inteligentes e atentemos para essas evidências, né? E estudemos mais esses assuntos, né, para ajudar pessoas, como eu disse ontem à noite, né, que não sabem disso, que ignoram isso, que acham que criacionista é ignorante. Nós temos que ter fatos para apresentar, informação boa para apresentar, e quem sabe algumas pessoas como eu mesmo, no passado, possam se converter porque se apaixonam pelo criacionismo e pelas evidências que existem a favor dele. Tá bem? Muito obrigado a vocês pela paciência, por esse sábado gostoso que me proporcionaram também.
E que Deus abençoe essa igreja, vocês todos, né? Espero que tenham sido úteis esses argumentos e que tenham reafirmado a fé de vocês e municiado vocês para ajudar também pessoas a entender esse assunto, tá bom? Obrigado, pastor, obrigado, Nádia, pelo convite e uma ótima semana para todos vocês. Obrigado, pastor Michelson. Olha, é gostoso a gente perceber como Deus usou você, não só para falar para a gente, está usando você para abrir a mente da gente em muitos lugares, para ver que o plano divino vale a pena confiar. Eu acho que bacana isso aqui é, a gente não pode confiar em tudo que o pessoal diz por aí afora, não é? E ele deu várias evidências para a gente. Então, muito obrigado, sabe? De coração, eu tenho acompanhado o seu trabalho. E como igreja, eu não sei, o que serviu para você? Muito bom? Aumenta a fé da gente, deixa a gente mais seguro. Eu amo esse negócio, eu fico ali aprendendo. Eu não sou tão bom quanto você é nessas coisas aí, mas estou frequentemente aprendendo. Muito obrigado. E eu queria pedir a você que está aqui, vamos dedicar um momento de oração em prol do pastor Michelson? A gente sabe que esse é um caminho onde poucos estão trilhando, mas Deus tem usado ele para ajudar nossos meninos e meninas, os adultos, não é? A gente que está aí sendo invadido com ideias erradas a respeito do criacionismo, e a gente glorifica a Deus por sua vida. Muito obrigado. Eu queria convidar você para ficar ali no meio. Olha, eu quero pedir para você se levantar. E nós vamos fazer uma coisa aqui um pouco diferente. Você vai ficar só no meio aqui. Está com medo? Não foge, não. Você está mais para o lado de cá do que do lado de lá. Então, não precisa correr tanto assim, né? Você só vai correr quando chegar o momento da volta de Cristo, né? Para subir. Gente, então vamos... Fica para cá. Nós vamos fazer uma oração e nós vamos aproveitar para levantar as mãos e orar por ele, pela vida dele, pelo ministério que Deus tem confiado a ele, né? E orar também pela esposa. São quantos? São 3 meninos? Pensei que eram 3 criacionistas. Ok, legal. Bom demais. Então, nós que somos criacionistas pela graça de Cristo, vamos separar com oração. E quando eu pedir levantar as mãos, você levanta, tá bem? Senhor, nosso Deus e Pai querido, nós estamos aqui na sua presença, depois de compartilhar eu ontem à noite, e a igreja também ontem à noite, hoje pela manhã e agora à tarde, e a gente te louva, porque o pastor Michelson foi chamado pelo Senhor, foi comissionado pelo Senhor, para ajudar uma geração que é incomodada com o ensino fora das Escrituras, e que com mentiras, muitas mentiras, que são colocadas de fato, guiadas por Satanás, para enfraquecer a nossa fé no Senhor. Muito obrigado, Pai, porque essas mentiras são destruídas por homens de Deus, como o pastor Michelson, pela influência dele, para nos ajudar a compreender que aquilo que ele compartilhou conosco ontem e hoje, que o Senhor ajude para que os meninos e meninas que aqui estão tenham uma sua fé fortalecida. Creio que não são fruto do acaso. Eles são de fato fruto de um Deus extraordinário. Eles fazem parte de um Deus que nos ama e que nos criou para sermos semelhantes a eles em todos os aspectos. Amém. Muito obrigado. E neste momento, como igreja, nós levantamos a nossa mão sobre ele, separando para que o Senhor use cada vez mais daqui para frente, mais poderosamente, para que a influência da sua vida possa tocar as pessoas, e homens e mulheres possam ser salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Tenha uma confiança no Senhor, assim como ele um dia foi alcançado, e nós também fomos. E lhe pedimos, Pai, que pela graça de Cristo, abençoe a sua esposa, abençoe seus filhos, suas filhas, seu lar, para que o teu divino Espírito Santo os faça cheio de bondade, cheio de santidades, que eles sejam receber muitos dons espirituais, para que onde quer que estejam, possam melhor servir ao reino de Deus. Fica conosco, nos abençoe a todos, abençoe as nossas famílias e nos permita ter uma semana cheia da Tua presença e das Tuas bênçãos. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém novamente.